Olá, estamos reunidos aqui mais um TelMediaCast, um momento especial de um bate-papo gostoso sobre alguma coisa que envolve nossa vida. Claro, geralmente falamos também de vida dentro da igreja, trabalho da igreja, mas na verdade é o seguinte, todos nós cremos, nós temos um Deus a quem nós amamos e que servimos, e aqui nós falamos de teologia e vida dentro dos nossos compromissos e fé, é disso que nós tratamos. Então, procuramos levantar algum assunto que seja de interesse seu. Quem sabe hoje, mais uma vez, você vai ser abençoado, não é? Desculpe aí essa mais uma vez, mas a minha pretensão é a nossa, é isso mesmo. E eu estou aqui com o meu co-host. Isso aí. O pastor Pablo. Seja bem-vindo, Pablo. Muito obrigado, obrigado mesmo. E nós temos um convidado, mas não vou falar o nome dele agora, não. Depois aí dessa vinheta, eu vou falar o nome dele. Então você aguarda um pouquinho que já nós voltamos. Então, estamos de volta, como eu falei, e hoje nós temos alguém para falar sobre música. Sabe, nós já conversamos aqui, tivemos vários papos sobre música. Eu acho que música na igreja é algo tão especial, coisas importantes para nós. E eu estou aqui com o Robson, que vai falar sobre isso. Você já ouviu falar em enologia cristã? Eu estou com a colinha aqui, porque eu faço com o tamanho desse cartaz que eu tenho aqui do meu lado. Mas falar sobre enologia cristã, sobre conhecimento dessa área e até mesmo daquilo que ele trabalha. Robson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria pedir que você apresentasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes se localizarem e entenderem o que é isso. Enologia cristã, o que é isso? Tem algum hino que não seja cristão? Tem, né? Tem. Eu sou o Robson Santos, nasci em Vitória, no Espírito Santo, sou capixaba. Opa! E eu gosto de muqueca. Comecei a estudar bem cedo, né? Com 15 anos comecei a tocar na igreja, sou membro da Igreja Cristã Maranata e comecei a tocar nos cultos e tal, mas percebi que eu precisava melhorar e fazer estudo técnico. E aí, aos meus 18 anos, eu comecei a estudar piano com a professora Jane Gonçalves. Um abraço, professora Jane. E a partir disso aí, fui para a faculdade de música para estudar piano clássico. E depois de alguns anos, eu mudei o rumo, né, para pesquisa enológica. E hoje a gente vai falar sobre enologia cristã, um projeto que nós fundamos no ano de 2015. Vai completar 10 anos ano que vem, se Deus quiser. Que legal. Então, eu saí desse ramo da execução, do músico ali, para pesquisador. Mas você toca ainda? Eu toco piano. Na sua igreja ou algum momento específico e tal? Só que como a pesquisa exige muito tempo, demanda muita coisa, eu não consegui dividir entre estudar, porque piano também precisa estudar muito. Todo dia. Eu tinha uma mãe formada em conservatório, era todo dia. Exatamente. Então não deu para dividir ainda isso aí. Eu gostaria de continuar tocando, mas não foi possível, porque a pesquisa, a compilação, tudo isso que a gente faz demanda muito tempo mesmo. Mas esse interesse por estudar enologia, ele surgiu, assim, mais tarde, né? Você começou com piano ou você já ingressou porque você queria chegar nesse ponto? Então, quando eu comecei a estudar piano, eu conheci a saudosa Jurama Barros Gueiros, que ela é esposa do pastor Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros, que é o presidente da Igreja Maranata. Tá ok. E a dona Jurama falava assim, esse hino tem nos Salmos e Hinos, e sempre a curiosidade de hinos, de autores, e ela fazia muitas adaptações, letras de hinos, né? E aí eu comecei a pensar assim, Salmos e Hinos, um mundo diferente, e comecei a pesquisar mesmo, abrir os Salmos e Hinos, folhear e tal. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que eu acho que cada vez que eu conversava com alguém, depois, logo nessa época eu conheci o maestro João Wilson Faustini, que a gente estava comentando agora há pouco aqui. Então eu percebi que eu saía de uma conversa com o João Faustini, com Samuel Kerr, com maestros e tal, e pensava assim, vou embora e vou levar essa história para casa, assim, sem... Então eu pensava que isso deveria ser compartilhado com outras pessoas. Então tudo começou com enologia cristã, era apenas um site. Então o que eu vou colocar artigos, vou colocar essas histórias escritas. E aí comecei a pesquisar, compilar, e eu tenho ajuda de vários colaboradores. Hoje o Enologia Cristã tem mais de 300 colaboradores. Compositores, maestros, letristas, poetas, escritores, jornalistas. A gente tem um grupo hoje que faz tudo. Só que eu senti essa necessidade de escrever esse material, publicar no site. Só que depois eu conversei com um amigo, que é o nosso editor-chefe hoje, que é o Daniel Júnior, o editor dos nossos vídeos.
Falei, Daniel, vamos juntar isso aí em vídeo agora? Porque já catalogamos bastante coisa escrita, já tem muita coisa. Mas e os vídeos das pessoas falando? Por que não com o celular na mão, filmar com um microfone profissional, você já grava, já tá... Mas é mais gravação de conversas, de informação, ou você também tem, como é que fala, apresentações? Então, hoje nós temos muitos depoimentos. Tá. Então, exemplo, o Volô conta a história do Pai Nosso dele, de autoria dele. O Volô, eu pego, gravo o depoimento. Eu compus essa música, então, ele conta uma história. Tá bom. Também eu pego a gravação daquela música que alguém fez, que um grupo fez, que ele fez, e a gente transforma no lyric vídeo, que é o vídeo com as paisagens. Então, você ouve aquele áudio Vencedores por Cristo e as paisagens passando, com a letra. Isso. Aí nós temos várias modalidades de vídeo. Se é um coral cantando, por exemplo, o Coral Evangélico de São Paulo formou o grande coral evangélico nas gravações. Doroteia Kerr, Isso. regendo. A professora Doroteia Kerr organizou, regeu. Isso. Também a gente estava conversando agora há pouco sobre a participação do reverendo Davi Dumas nesse trabalho, Certo. que foi primordial também para ajudar. Então, tem aquele hino Sonda-me, ó Deus, do Renato Ribeiro dos Santos. A gente pega a partitura e na edição coloca... Enquanto vai cantando o coral, a partitura vai acompanhando. Sim. Então, a pessoa que está em casa, eu quero ouvir esse hino lendo a partitura. Ok. Você pode. Então, um hino, uma música, ela se torna vários vídeos. Aí Muito eu vou legal. além. Então, Muito legal. o autor está vivo, ele conta. O Renato Ribeiro dos Santos, reverendo Renato, já faleceu há alguns anos. A filha tem 94 anos. Eu fui lá na casa dela e entrevistei ela. Ela contou como que nasceu o Som do Meu Deus do Coração. Está lá no canal, vocês podem verificar. Muito bom. Então, nós temos várias modalidades. Então, um hino, Som do Meu Deus, ele tem 5 ou 6 vídeos Eu já diferentes. vi que você tem memória privilegiada, porque não é só... Graças a Eu já Deus. estudei muita coisa, mas você fala assim, o que está escrito no livro tal? Sei lá, eu não lembro mais, né? Então, eu já vi que você tem um privilégio de cabeça, né? De lembrar. Graças a Deus. Então, e eu uso essa memória, essa coisa, para poder organizar e sistematizar tudo. Entendi. Ok. Então, hoje no site tem mais de 1.600 artigos, mais de 600 artigos escritos. No canal, mais de 1.600 vídeos. Muita coisa. Então, onde a gente está é produzindo material. Acabou um evento aqui, eu já gravo aqui. Acabou um evento ali, eu já... E a gente transmite eventos ao vivo também. Então, vai ter um encontro de coros na sua igreja. Procura a gente no Enologia Cristã, todas as redes sociais. A gente não deixa uma mensagem passar. Se você mandar no direct do Instagram, você mandar um e-mail, ninguém vai ficar sem resposta. Vai ter um encontro de coros aqui na minha cidade. Se for possível a gente ir pessoalmente, a gente faz a live, a transmissão. Se não for, a equipe de mídia, com autorização do pastor da igreja e tal, manda o link pra gente, a gente retransmite no canal, dando os créditos àquela igreja, aquele encontro. A gente tem feito isso com várias igrejas, várias parcerias aí. Então você tem uma equipe também, não é só você que trabalha. Então, Embora- eu e o Daniel Júnior, que é o nosso editor, a equipe somos nós dois. Tá, certo. Mas assim, direta de produção de audiovisual. Tá bem. Mas de produção geral, a gente tem um grupo no WhatsApp com esses mais de 300 compositores, maestros, arranjadores. Então, a gente solta no grupo, precisamos de tal coisa. Aí, ali, a gente movimenta Há quanto tempo já nisso? 9 anos. 9 anos. 9 anos de É enologia bastante cristã. coisa. E aí 9 você anos, pega muita toda riqueza. a gama de hinos e de músicas evangélicas, cristãs, você pega de Exatamente. tudo um pouquinho. Não tem assim propriamente, não, é só os clássicos, ou só isso, Não. ou só aquilo, você tem de tudo. A gente pega... Mas deve ter um critério sempre, né? Isso. Claro. Vamos dar o exemplo. A enologia, o estudo dos hinos e cânticos. Aí tem subgrupos da enologia, que é a Inódia. A Inódia é o quê? O acervo. Então, a Inódia coreana. De que é formada a Inódia coreana? Que é o acervo coreano. A Inódia inglesa, a Inódia nordestina. Certo. Aí a gente estuda aquela forma, aquela região. Então, por exemplo, esses dias a gente estava falando sobre Nabor Nunes Filho, que completaria 80 anos esse ano agora, 2024. Então, Nabor Nunes Filho falava muito sobre a proposta autóctone de composição, sobre valorizar o brasileiro, o ritmo, a coisa da terra. Aí tem os movimentos, aí a gente teria que fazer vários podcasts, um para cada tema. Aí veio o Novo Canto da Terra, com a Cimei Monteiro. Tem uma época que eles valorizaram muito essa coisa da música brasileira dentro da igreja. Tá bem. Então, a gente busca sempre a história dos hinos e cânticos, como eu estou dizendo, mas tem um critério, como o senhor falou. Então, assim, aquele cantor que faz uma coisa muito moderna e tal, esse não entra no estudo. Tá. Mas o que a gente viu recentemente, por exemplo, eu estive em alguns eventos antes de
vir para cá, viajamos para o Rio de Janeiro, para a Expo Cristã, que foi um evento que teve, depois um congresso no Recife. Então, assim, tem a Ana Paula Valadão, Diante do Trono, exemplo. É uma música bem mais moderna, bem diferente. Mas ela com os milhões de seguidores, o que eu consegui extrair? A Ana Paula Valadão falou como foi gravar o Vaso Novo. Ok. Eu quero ser, Senhor amado. Aí mandou uma saudação para o compositor que participa do Enologia Cristã. Então a gente puxa os links. Então vou dar um exemplo. É do Asaf, né? Ou não? Não, eu quero ser, Senhor amado, pastor Newton Tuller. Newton. Newton Tuller de Maringá, do Paraná. Tá. Então a gente tenta fazer esse link. Eu vou dar um exemplo. Tem um vídeo no canal que é o mais visualizado do quadro Meu Hino Predileto, que é da senadora Damares. Mas a senadora Damares, o que tem a ver com enologia? Ela é uma personalidade pública conhecida, muito conhecida, tem 3 milhões de seguidores no Instagram. E ela é pastora também, e tem um hino favorito, um hino que mexe com ela. Aí eu falei, senadora, qual hino marcou a sua vida? Aí ela contou Castelo Forte, nosso Deus. Ela contou uma história por trás disso. Ela falou ela contextualizou e mostrou para o nosso público. Ok. Então, esse vídeo aí já deu mais de 25 mil visualizações. Esse depoimento dela no canal. Então, a gente está buscando agregar, né? Então, aí eu estive em Brasília, por exemplo, entrevistei Marcelo Crivella, não como deputado agora, assim como compositor, cantor. Então, a gente busca sempre extrair o máximo daquela figura, daquela pessoa. Não sou cantor, não sou compositor, mas é uma pessoa muito conhecida. Então a gente busca o link. Qual é o seu hino oficial? Tem um hino favorito? Isso a gente fez com outros pastores. Recentemente entrevistamos o pastor presidente das Assembleias de Deus, Ministério Belém, pastor José Wellington Costa, contou qual é o hino favorito. E outros pastores, líderes de várias igrejas, a gente vai sempre extraindo essas histórias das pessoas. Eu, às vezes, de completar 67 anos, eu compus uma música, então eu vou lá entrar para colocar. Vamos gravar. Acabando Olha aqui, aí, já Eu nem lembro mais como é que era, rapaz. Vai ter Foi que lá no tempo lembrar. de mocidade. acabando aqui, já ligo a câmera e o microfone já anda comigo. Depois eu ó. vou morrer, você vai perder esse Aqui, hino. ó. O microfone já anda comigo no bolso. Já anda com ele. Que legal, mas eu acho isso, assim, muito joia, cara, e muito inspirador também. Claro que tem a relevância, que tem que ter algum critério, tem que ter, porque também é impossível você poder gravar todas as coisas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Existe como a gente tem aí os RNA da vida para descobrir a origem, não sei o quê, de família? Existe um aglutinador, assim, melódico ou qualquer coisa parecida? Você já está caminhando para isso? Você tem uma noção? Por exemplo, o primeiro hino, as coisas mais antigas de hinologia que nós temos ainda salvos é o canto chão, gregoriano. Você tem alguma coisa, alguma conclusão sobre isso? Não existe a menor possibilidade. Então, a gente tem o material hoje no site categorizado. Por exemplo, você pega biografias, compositores, letristas, poetas, etc. Tem os vivos, tem o memorial, os que já partiram, tem os homenageados, que são pessoas que não estão mais na ativa, ou que a gente quis homenagear mesmo diretamente, né? Temos alguns exemplos de algumas pessoas que estão lá, que é uma senhora de Recife, por exemplo, que ajudou a gente muito no início do Enologia Cristã. Hoje ela está com Alzheimer, não reconhece mais ninguém, mas ela é uma das principais homenageadas. Inclusive, olha como que são as coisas. Quando eu criei a seção de homenageados, quem escreveu o texto justamente sobre isso, pessoas que não têm mais condições de trabalhar, de atuar, mas que têm uma relevância no cenário, foi ela. Ela estava lúcida. E hoje ela está nessa situação. E hoje ela está lá. E é verdade que se tocar hino o Alzheimer, ele lembra do hino? Lembra sim. Isso é uma coisa extraordinária que a gente escuta aí. Músicas, de maneira geral, né? Conhecimento. Mas e tem uma compositora, Shirley Helena, que ela tem uma música que foi feita para pessoas com Alzheimer, um hino, né? Ela fala, Senhor, não esqueça de mim quando eu me esquecer de ti. Que legal. Que bonito. E em breve... Tá lá no Não tá, porque a gente tá vendo questões de direitos autorais, como ele é australiana. Esse eu quero conhecer. Então, a gente legal. a Cimei Monteiro já comentou comigo algumas vezes, que é uma pesquisadora, uma tradutora, e a gente está vendo uma forma quase de copyright. A gente também respeita muito essa questão de direitos autorais. Vem de fora, da Austrália, não sei de onde. Então, a gente tem que colocar com autorização da editora. A gente já publicou, inclusive, de um compositor australiano, que a Cimei traduziu, mas é tudo com autorização, tudo de forma legal. Certo. É um tipo de consultoria que você pode dar também, né, para alguma igreja. Por exemplo, eu não me conformo com os coros das igrejas que têm xerox.
Isso por causa do Faustini, né? Como eu já contei, que eu teve uma ligação de afinidade com ele. Sim. Então, ele e a Keila, na época, a primeira esposa dele, que faleceu, ele casou outra vez. Mas o Faustini, eles falavam muito sobre essa questão de direitos autorais e do trabalho do músico, porque ele faz, afinal ele recebe exatamente por publicar, e você vai lá e tira cópias, você aí, além de ser antiético e até criminal, né? Eu acho que não sei se é propriamente criminal, uma contravenção, não sei, você tirar a cópia, e essa importância de trabalhar com edição. Por exemplo, Faustini, para quem não conhece, quem está me escutando aí, que é turma mais nova, João Luiz Faustini foi um dos grandes compositores, tradutores que nós temos. Eu lembro que ele uma vez contou para mim que ele que traduziu a primeira vez o Brilha em Mim. Isso. E ele falou que traduziu porque a campanha do Billy Graham, na década de 80, queria usar esse hino como tema. Então ele fez a primeira tradução, sei lá o que, desse hino. Mas, rapaz, eu conheço muito isso. Eu nem sabia que estava ligado com o Billy Graham. Então, o Faustino era muito conhecido antigamente. Maestro. Ele é recentemente falecido, 1 ano, 2 anos atrás, enfim, que ele faleceu. Mas ele tinha uma série de hinários chamado Céus Proclamam. Céus Proclamam. Hoje em dia é difícil. Você vai numa livraria aqui em São Paulo, vocês têm Céus Proclamam? Ninguém sabe. Eu sei que... A Soemos ainda distribui. Todo o material do Faustini... vocês podem entrar no site da Soemos, www.soemos.org.br. E lá tem o contato, você pode fazer o pedido. Se não conseguir por lá, pode pedir pela Enologia Cristã, que a gente encaminha o pedido. Inclusive, eu sou um dos conselheiros de desenvolvimento institucional da Soemos também. É a Lloyd, a irmã dele, né? Ela chamava Lloyd? Isso. Não, é Lloyd. Então, ela que cuidava dessa parte do acervo, vamos dizer, ou da editora. Mas também, ela faleceu também, eu não sei mais, eu não sabia. Então foi bom você falar sobre isso. A está ativa lá e tem esse material para enviar pelos correios. Eu sou da saudosa memória, porque na verdade só tinha o Céus Proclamam Capa Azul, que era o primeiro e tal, e nós usávamos muito, minha mãe, eu era menino, cantava no coro, usava demais ele e outros mesmo, que a gente quase não escuta falar mais, coros sacros, Melodia de Vitória. Antema Celeste. São hinários adventista, presbiteriano, ou sem denominação e tal, que quase não se fala mais. Cantor cristão você citou aí, que não, Salmos Hinos você citou. Mas o cantor cristão, né, da Igreja Batista, agora tem o hinário para o culto cristão da Igreja Batista também. O HCC. Antigamente era a Juerp que publicava, o Juerp fechou e tal, então a gente vai atrás das coisas todas. Inclusive, dentro da sua pergunta anterior, a gente está montando já uma espécie de um mapa, como se fosse uma árvore genealógica, né? Dos primeiros hinos, dos compositores, um liga com o outro, as igrejas que passaram, tudo para poder ter isso visualmente, se olhar de cima e ver. Na hora de você precisar fazer uma consulta, como eu falei, no site tem as categorias, a biografia de quem morreu, de quem está vivo e tal, a história do hino, só que está tudo separado. Então a gente vai sistematizar de forma, agora com a ajuda de ChatGPT, inteligência artificial, você joga lá, faça um mapa assim assado com essas informações, você só solta lá e ele organiza. Então, mas então deu para perceber que não é só um entusiasta, é uma pessoa que tem essa paixão, esse gosto, mas que organizou mesmo, tem história, tem biografia, tem agora essa conexões, né? Essa organização genealógica ou familiar, que seja. E eu vi que você falou, por exemplo, que existem os vídeos e mais a partitura passando junto, a letra passando junto. E isso é para facilitar ou realmente para deixar disponível já pronto para igrejas usarem. A gente já teve vários testemunhos, principalmente na pandemia, de igreja que não podia fazer culto nem nada. Peguei os vídeos do Enologia Cristã e botava lá no Zoom ou botava ao vivo pro pessoal, né, como se estivesse ao vivo, né, num culto. Várias. E o próprio YouTube informa a gente, essa igreja presbiteriana, não sei de onde utilizou, a igreja batista de tal lugar. Então vocês têm esse feedback. Tem feedback muito bom, inclusive. E quem quiser utilizar, fica à vontade. E isso, então, tanto para musicistas quanto para coros. Então, para coros, Então, assim... Você tem divisão de voz também, tudo em algum lugar, assim? No site a gente coloca as vozes separadas também, kit de vozes, tudo que você imaginar para ajudar as igrejas, a gente tem feito de suporte. De repente eu estou numa igreja lá, assim, não tão relevante, assim, conhecida, e tem lá alguns hinos, alguma coisa.
falei, eu acho que eu vou mandar lá para a Inologia Cristã e para eles verem se tem interesse de arquivar, de ter na história. Pode mandar? Pode, com certeza. Porque às vezes tem, né? Porque a gente perde muita coisa. Eu lembro de cânticos antigos que ninguém canta. Eu acho muito engraçado, né? Porque eu tô com meus 60 e tantos anos, a véspera fez 67. Então, às vezes eu pego o meu violão, que eu não sou musicista. Eu sei tocar alguma coisinha, né? Por favor, nada especial. Mas eu pego, toco um hino velho, o pessoal fala, que legal, pastor! Parece que é coisa nova que eu tô tocando lá e você fala, poxa, mas o cara não conhece, ninguém conhece mais, é que nem contar piada velha, né? Quando é velha demais, as pessoas dão risada. Não conhece. Você fala, como você não conhecia essa história aí? Então, canta alguns hinos, por exemplo, do Inário Evangélico, dos Salmos e Hinos, tem um cântico que a gente terminava toda a reunião de oração, antigamente, lá na minha meninice, oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti, cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. Quando está lá, Salmos, Hinos e Cânticos, então esses eram os cânticos. Então era o que a gente cantava toda hora. E esse aí é um exemplo clássico, aí o senhor falou da minha memória, foi o último hino que a dona Jurama Barros Gueiros tocou ao piano antes de falecer, poucos meses antes. Que já pensou? E é um hino, eu sei que às vezes você canta e a pessoa fala, que legal. Mas você não conhece? Você nunca ouviu? Não, nunca ouvi. Como? Salmos e Hinos é o hinário mais antigo do Brasil. Eu sei que ele foi acrescentado e tal, mas foi dos primeiros lá, no tempo dos Cale, aquela história toda. E não conhece esse? Então tem tantos cânticos que vão acabando se perdendo. É bom ter um registro, isso E estamos preparando, falou em Cale, vou já dar um spoiler aqui. Olha aí. Primeira mão. Que vem comemora seus 200 anos de nascimento de Sarah Cale. E aí, como ela fez os Salmos e Hinos e tal, a gente vai puxar um link com os 10 anos da Inologia Cristã. Que bacana. E já estamos organizando os eventos, os festivais, encontros e tudo para poder fechar. E na Igreja Evangélica Fluminense, lá na igreja que ele foi pastor, que eles foram? Na primeira, não está relacionado com a igreja? Não. Vai ser um evento, provavelmente vai ser aqui em São Paulo. A gente está vendo as igrejas ainda, fechando algumas parcerias. E pode ser que tenha no Rio de Janeiro também, mas o nosso projeto é fazer aqui em São Paulo. Certo. E esse acervo de vocês, assim, se você falou, eu passei, me desculpe por pedir para repetir, mas quantos hinos, assim, como é que tá essa... Hoje, de artigos no site, biografias e tal, mais de 600 textos. Tá, de artigos. Artigos, matérias, tudo. E no canal do YouTube, mais de 1.600 vídeos publicados. 1.600. Só que eu fiz um cálculo esses dias, a gente publica também o CD e o LP completo. O que é aquilo? É 1 hora de hinos, 2 horas, 3 horas. O LP Denise, por exemplo, que cantou com o Luiz de Carvalho. Então, você pega a sequência ali, faixa 1, faixa 2... Ela gravou aqui na Comeb, viu, a Denise? A Comeb, nos velhos tempos, gravava esse povo todo. Então, faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até a 12. Você tem o LP inteiro, você tem um CD inteiro para a pessoa ouvir em sequência. Então, eu multipliquei e deu mais de 9.000 músicas no canal. Puxa. Porque se você multiplica o número de faixas pelo número de LPs e tal... É muita coisa. Já deu mais de 9.000 músicas e hinos no canal. E como você é um estudioso, então, dessa enologia, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas em termos daquilo que você analisa, porque é de diversas denominações, histórias, localidades, existe alguma característica que une esses hinos no tom de... não tom de melodia, mas nos conteúdos... existe alguma característica que você saberia dizer? Olha, assim especificamente, eu entendo sua pergunta, mas eu vejo por outro viés, outro aspecto. Ok. Eu acho que o hino une todas essas igrejas, por exemplo, quando eu chego numa igreja para entrevistar um presidente, um pastor, um reverendo ou um cantor e tal, todo mundo fala com a mesma alegria, com a mesma intensidade. Essa é uma característica já que dá para soar. Isso, mas eu digo assim, quando eu chego de porta em porta, de igreja em igreja, acho que uma pessoa só me perguntou de que igreja eu era, por exemplo. Então você vê como que é tão comum entre as igrejas. Uma linguagem universal. Isso, é uma linguagem tão universal, não só da música, notas musicais, figuras, mas dos hinos, que os pastores nem perguntam, meu filho, de que igreja você é? Nem nada assim, nunca. Isso some, né, perto dessa... Então acho que isso que eu acho legal, que todo mundo se comunica e essas histórias vão se entrelaçando. O maestro Samuel Kerr, quando eu entrevistei ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele fala assim, o mais bonito da pesquisa é quando as histórias se tangenciam. Então, você vê que a história de um liga com o outro e esse mundo evangélico, musical principalmente,
ele fica muito pequeno. Então a gente falou do Faustino, da Keila Costa, da primeira esposa, de não sei quem, todo mundo se conhece. Isso. Aí eu conheci o reverendo Davi Dumas, que o senhor conhece também, e ele conhece, e o outro, e que conhece, vai puxando assim. Independente de denominação. Então, assim, pra gente circular, né, hoje nesse meio, é muito fácil. Então, assim, se eu precisar falar com um pastor fulano de tal, eu não conheço ele, mas eu conheço alguém que conhece ele. Certo. Então é assim, É muito... E não tem como, né? Claro, eu sou... Por causa do meu pensamento teológico, lá, minhas referências, não importa. Eu creio que um culto ele tem centralidade no momento da pregação da palavra e tal, enfim. Mas não tem como você tirar que os hinos ou os cânticos, não importa, não vou também fazer nenhuma separação nisso aqui, não tem cabimento, mas eles têm tudo a ver naquele momento de cultuar a Deus, eles envolvem, eles conduzem, eles ilustram. Eu falo que às vezes me dá mais trabalho preparar a liturgia do que a mensagem, porque depois que eu preparo a mensagem que eu vou preparar a liturgia. Então a liturgia para mim vem depois, porque ela se encaixa. O pessoal chama de liturgia temática, tá? Mas eu não estou nem preocupado com isso, mas procuro fazer as coisas de maneira que elas conduzam. Muitas vezes eu coloco textos e hinos a ver com a mensagem, porque quando eu estou pregando, aquilo já passou. E nós sabemos que a memória musical, ajuda, todo mundo fala, é maravilhosa. Você colocou uma melodia num versículo, pronto, o cara vai guardar o versículo com muito mais facilidade do que apenas memorizar o versículo. Então, isso é uma coisa, é um instrumento muito importante. Eu sei que tem igrejas hoje que só cantam, não estou preocupado com pregação da palavra, aí cada um na sua, não é a minha área, né? Mas não é o meu gosto. Mas a verdade, assim, que os hinos são de suma importância e bem colocados, aplicados, ensinados. Você citou Castelo Forte, que é até incrível, né? A pessoa ter esse amor por Castelo Forte, que a gente chama de Marselhesa da Reforma, né? É o hino basicão lá, que o Lutero escreveu, lembrando um momento especial. Ele entra na cidade, ele acha que tem demônios, parece que tem demônios em cima dos telhados e tal. E depois ele escreve e fala sobre isso e tudo, né? Baseado no Salmo. É um classicão, né? É um hino que... enfim, eu vou fazer visita e falo assim, vamos cantar um hino? Qual hino? Não sei o quê. Com tua mão segura bem a minha. Todo mundo ama esse livro, esse hino. Todo mundo que conhece um pouquinho de hino, né? Porque quem não é com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador. O cara tá na cama, não tem como não falar pra gente, né? E os hinos são fundamentais. Isso deve te dar prazer também, né? Com certeza. Inclusive, o senhor falou de uma situação aí. Pergunta uma pessoa que se converteu após um apelo e tal, qual foi a pregação daquele dia? Dificilmente ela vai lembrar. Qual foi o hino que cantou? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Exato. E se você pega o exemplo, foi na cruz. Eu sempre lembro de alguns ensinos que o Faustino deixou. Se você pegar o cego, andei perdido, vaguei longe do meu Salvador. Muita gente não percebe que a estrofe e o estribilho e o coro é a mesma melodia. Mas a letra... é muito forte. A música é simples. É uma coisinha de nada, assim, parece. Mas a letra mexe muito com as pessoas. Isso. Então, esses dias a gente estava ensaiando, inclusive, no Coral Evangélico de São Paulo. Aí saiu uma moça chorando, do meio do ensaio, assim. Aí ninguém entendeu nada. Ela falou, não, que essa letra é muito forte, esse hino é muito forte e tal. E ela saiu chorando, porque ela não aguentava cantar naquele momento, né? Então, outra coisa que o senhor falou de teologia, de pregação, de liturgia. O Faustino falava sempre assim que... como você vai cantar Deus está no templo? A pessoa só vai falar, vamos cantar a primeira e última estrofe. Deus está no templo. Cristo está no templo. Vem e ocupa o templo. Pai, Filho e Espírito Santo. E a Trindade fica onde? Você vai acabar com a Trindade. Vamos cantar a última estrofe desse hino. E aí, a Trindade. Você vê como que ele seguia. Tem começo, meio e fim. Sabe o que eu já fiz? Eu já fiz de dividir o hino na liturgia. Vamos cantar a primeira estrofe. Daí tem, não sei, leitura bíblica e tal. E depois... E daí, agora é a segunda estrofe. Por exemplo, antes de um culto tem Santa Ceia. Então, antes da leitura da palavra, nós vamos cantar tais estrofes.
depois nós vamos cantar as outras estrofes, porque daí vem uma estrofe que fala exatamente sobre ceia do Senhor. Não, isso eu completou. Mas não deixar em aberto. Eu não tô discordando, só dizendo assim. Faz lá no próximo. Não, você fez o completo. Não, peguei o hino. Fez num domingo no domingo outro. Tem um hino, agora esqueci qualquer, bem típico disso. A última estrofe fala e diante da mesa, qualquer coisa. Eu falo, não, rapaz, das duas primeiras estrofes daqui muito bem, prepara, fala da palavra, da instrução, e depois ele vai falar da ceia, então vou deixar a outra estrofe para cantar depois da mensagem, porque tem tudo a ver, né? Mas claro que a gente resiste à tentação de falar que um hino é inspirado por Deus, né? Porque dentro da minha formação, a única coisa que é inspirada por Deus para nossa instrução é a Bíblia, certo? Claro que aqui tem todo o saltério, tem uma série de hinos aqui maravilhosos que a gente canta. Mas tem uns hinos, rapaz, que parece... Eu fico imaginando, diz a história, você é pesquisador, você confirma. Já me disseram que foi o rei Jorge, outros falam que é uma rainha, então não importa. O cara está lá escutando a audição, a apresentação do Messias. Aí quando chega aquele momento do coro, que não é a única parte, nem a parte final, alguns acham que é, né? Mas o coro chamado Aleluia de Handel, assim que o pessoal chama. Quando a pomposidade, a apresentação, aquilo é tão maravilhoso que diz a história que o rei ficou em pé e todo mundo, ninguém fica sentado na presença de um rei em pé, todo mundo ficou em pé e até hoje, quando vai cantar o Messias, chega no Aleluia, todo mundo fica em pé. É a história que eu escutei. Você pode confirmar mas aquilo... Realmente, você escuta aquele cântico, aquele hino. Eu sei que hoje em dia tem sido usado o aleluia de maneira depreciativa. Alguém quer fazer alguma ironia com igreja, uma coisa, põe aleluia lá. Põe qualquer coisa, põe aleluia. Fato. Mas a verdade é que realmente é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa especialíssima também, né? Agora, quando eu casar, pode colocar o Aleluia de Handel. Você não é casado? Não. 32 anos, eu conheço uma menina que ela tocou na entrada, que estava demorando o casamento dela, e ela pediu para colocar o Aleluia. 32 anos. Na saída. Não, mas eu tenho um amigo que casou recentemente, que eu acho que quase 50, então... então, olha aí. Esse aí mereceu o Aleluia. Eu acho que já merecia um amém, né? Não, talvez não um aleluia, amém. Alguma coisa como um tríplice amém no final, né? No casamento dele. Mas é muito importante. Curiosidade, não sei se também você já pesquisou, desculpa se desviar muito do assunto. É verdade que Handel compunha por, assim, vamos dizer, na vertical? Que ele pegava todas as vozes, ele ia nota por nota. Alguém alguma vez falou isso? Que agora só me pegou de surpresa. Não foi a melodia que ele fez e depois ele foi fazendo as vozes e os... Alguém me disse uma vez, não sei quem, se eu soubesse que era o Faustino ou o Parcival, eu ia dizer para você, é verdade, porque... Mas eu não sei se alguém falou que ele compunha assim, como se fosse vertical. Então ele ia pondo e já ia pondo a harmonia e os instrumentos. Eu não sei se é verdade isso. Agora se eu me... Talvez seja uma pesquisa. Agora eu te levantei uma pulga, né? Talvez vou atrás dessa informação. Mas quando a gente não tem informação, é isso aí. Aí a gente vai calculando. Exatamente, isso. Mas isso, eu acho que fica bem claro. Mais uma vez, a gente já não fala... Não foi a primeira vez que a gente fala sobre esse tema, embora não especificamente sobre enologia, mas sobre música, a gente já falou aqui algumas vezes. E uma constatação é sempre a necessidade de um cuidado com o que se está cantando, né? A letra, a comunicação da verdade, da palavra de Deus, porque é isso que, no fim das contas, é que o pastor falou, né? Não é inspirado, como a gente entende muitas vezes, mas ainda assim aquilo traduz a inspiração, né? Ele traduz aquilo que a gente entende na palavra de Deus de um jeito que talvez, numa linguagem ou de uma forma que a gente talvez não tivesse pensado. E ainda mais numa melodia, numa harmonia ou qualquer coisa que seja, que sempre conduz, tem que casar, né? Tem que casar a informação com a melodia para que isso comunique. Tem melodias tristes, tem melodias alegres e às vezes você colocar um aleluia com uma... Tempos atrás eu estava pregando num dos salmos e aí às vezes alguns salmos com cabeçalho tem lá para melodia tal. E algumas melodias você não sabe dizer o que é. Mas alguns estudiosos entendem que pode ser num tom mais grave, pode ser num tom mais pesado, mais carregado. Aí você vai olhar a letra e fala, faz sentido que esse hino seja cantado nesse tom.
E a igreja deveria cantar de acordo com esse tom, porque é oportuno, é pertinente. Afinal de contas, você não vai cantar o Salmo 51 em ritmo de samba, por exemplo, né? O Salmo 51 é um hino de confissão, é um salmo de confissão. Então, não casa, não é coerente, né? E acredito que quando existe esse encontro quase que perfeito entre a melodia e a letra, aí é assertivo demais. Tem um artigo no site Analogia Cristã, inclusive, escrito pelo Faustini, que fala sobre letra e música e sobre o casamento. Ele compara um casamento mesmo. Ele era compositor também, né? Era compositor também. Ó, vou pegar uma colinha aqui, se vocês me permitirem. Claro, não tem problema não. Tá todo mundo vendo aí. Quer dizer, quem tá vendo, né? Porque você que tá só escutando, né? Tem dois jeitos de você escutar o nosso cast. Exatamente. Ai, meu Deus. Hinos, texto e música como parceiros felizes. Reverendo João e os Faustini. Então você procura lá no site. Depois nós vamos colocar o endereço aí, você vai procurar no site. Artigos sobre composição musical. Inclusive tem as categorias dentro do site Analogia Cristã. Artigos sobre composição musical, sobre tradução, sobre métrica. Cada tema a gente você que gosta de música, você tá aí, compõe alguma coisa, senta, pega um violão, pega uma flauta, pega qualquer coisa aí, escreve uma letrinha, dá uma olhada, você vai enriquecer mais. Quanto mais... Claro. A gente não despreza a coisa mais simples, mas na verdade, se não pode melhorar, a gente melhora. No Natal do ano passado, nós recebemos algumas gravações de fita que foram feitas na Igreja Presbiteriana da Lapa. De fita. Fita mesmo. Então você precisa ter o velho gravador. E aí o irmão editou e mandou, a gente fez os CDs incompletos lá, hinos de Natal, assim, e colocamos no canal. Foi um sucesso. E aquela igreja, como o senhor falou... Às vezes uma coisa feita ali, que foi só... Eles acham que foi só localmente. Presbiteriano da Lapa. Acho que foi só uma coisa local, mas tem um valor histórico muito grande. Eu tenho uma prima que foi regente lá. Maju. Não sei se era ela que estava regendo nessa época aí. Então, vários hinos que foram gravados de Natal que estavam ali, não tinha gravações em outro lugar. Então, como o senhor falou, às vezes a gente parte do princípio de receber... A gente recebe muito material o tempo inteiro, vocês não têm ideia. De música, de letra, de composição. Tá bem salvo isso aí? Tá, porque ele tem essas histórias de nuvem, de não sei o quê, que se quebrar e falir, nós estamos perdidos. Nós não vamos perder isso não, né? Então tá bom. Tem bastante... Eu organizo muito, faço cópias, cópia da cópia. Claro. Pendrive, HD externo e tudo mais. E assim por diante. E eu não sei se... Provavelmente, o senhor deve ter tido contato com o Parcival Módulo. O senhor já me chamou de velho. Olha aí. Pois cara, mas você falou agora que você tem 30 e tantos anos, solteiro. Ô, meninas, procura aí o nosso sistema aqui, que tem o mídia que você faz um pouquinho, você vai ver, tá? Que tem jeito também de ver, não só de escutar. Então, vamos lá, senhor. Deixa eu perguntar pra você, então. Agora eu caso, depois de você. Agora, corrigindo, então. Esse programa virou programa de anúncio de casamento. Exatamente. A minha pergunta era justamente se você tem tido interações com o maestro Parcival, que eu acredito que, salvo engano meu, ele gosta de estudar nessa parte de história também, algumas questões. Então, eu imagino que você tem ali um outro recurso, digamos assim, que é quase inesgotável em termos de conhecimento. Ele já gravou vários vídeos pro canal, inclusive. Vários mesmo, e já tem alguns artigos também. Parcival, eu gosto muito dele. Então, assim, quando eu tenho uma ideia, assim, esses dias, no ano passado mesmo, também no Natal, eu tive uma ideia. Quando a gente falou do Ovem, Emanuel, um canto gregoriano, hino e tal. Estamos saindo no coro da minha igreja. Então, pensei, Parcival vai ser a melhor pessoa para falar sobre isso. Com certeza. Aí passei para ele já organizou tudo e já fez um vídeo contando a história por trás daquilo. Você tem os contatos certeiros, então, para aquilo que você precisa, você vai atrás. Geralmente, muito graças bom, a Deus, a gente tem. Bom. Inclusive, a tradução lá, a versão que nós estávamos saindo ontem é que teve saído do coro. E aí, não começa, vem, Emanuel. Ele começa... A primeira frase é diferente. Tem o Manuel logo em seguida, mas a primeira... Ó vem, Emanuel. Então, esse é o que eu conheço. É do João Faustini. Então, vem. Mas agora... Liberta o povo de Israel. Mas a primeira palavra, e não estava vem. Vem é como está lá no título, né? Isso. Mas eu não me lembro agora. Hoje eu não lembro, mas eu falei, rapaz, eu sempre conheci vem, Emanuel. E não era isso que ele estava dizendo, a primeira frase... nessa versão que o regente estava usando lá na igreja que eu pastorei. Né? Tem uma gravação muito bonita, inclusive, vou fazer uma mexão aqui. No grande coral evangélico, nas plataformas de streaming, se você entrar no Spotify, no Deezer, etc.,
você vai ver lá Sons e Tons do Natal. Foi um dos primeiros CDs que a Doroteia Kerr fez. Sei. Juntou coros de São Paulo, Piracicaba, vários lugares. E só hinos de Natal. São 21 hinos de Natal gravados. Beleza. Então, tá à disposição. Aí o pessoal fala assim, quero ouvir hinos. Tem mais de 150 hinos nas plataformas do Grande Coral Evangélico. Que isso, é muita Então, coisa. você pode entrar lá, tem vários CDs e eu vou fazer uma propaganda em primeira mão aqui para vocês. Por favor, pronto. olha aí. Espera aí, esse aqui é o crachazinho da Enologia Cristã. Olha aí. Imprensa, se a câmera Muito pegar lá, bom. mas não é isso não, é isso aqui, ó. Hoje, a pessoa fala assim, eu quero viajar, não quero gastar a bateria do celular, não quero gastar redes móveis e tal. Então, existe esse pen card, que é... Que beleza. A câmera tá pegando bem? Qualquer coisa a gente tira uma foto também. Ali, a gente pode tirar uma foto. Isso, depois a gente manda pra Depois a gente põe vocês. lá. Isso. Grande Coral Evangélico. Então, Ok. aqui tem uns 9 CDs. Isso o Davi distribui isso aí? Você mesmo? Não, isso aí é a Associação Coral Evangélica de São Paulo que distribui. O Enologia Cristã é um parceiro que divulga e também... Aí, a gente entra lá e pode comprar lá, então. Pode comprar lá no próprio... Pode mandar um direct. Eu ainda tenho CDs, todos os primeiros, que eu tenho todos eles do Então, Grande Coral. Tá? Você coloca isso aqui Agora no seu ficou carro. melhor. Você na coloca no carro, tem mais de 9 horas de hinos. Você Uau. pode viajar daqui em outro Isso. estado ouvindo, entendeu? Então, é um dos produtos que a gente Com a qualidade do Grande Coral, que se você nunca ouviu falar, você que está nos escutando, vale a pena você escutar o Grande Coral Evangélico. Muito legal. Eu tive pessoas, parentes, que cantavam em igrejas que se uniram nessas gravações, algumas dessas gravações, que eram feitas na primeira igreja presbiteriana independente aqui de São na Paulo, Catedral, ou chamada Catedral. E eu lembro dessas gravações maravilhosas aí que tinham. Nós temos no nosso inário um hino que uma vez um pastor ligou para mim e falou: você podia mandar para mim a cópia do hino mesmo, da partitura, porque eu não estou achando em outros lugares. E é... Ó noite santa, instante augusto é esse. E parece que essa melodia não está em nenhum inário. Não tá. Não quer dizer que não tenha partitura para ser comprada em algum lugar, mas... então ele falou, você não manda para mim, né? Ou alguns cantam meia-noite, instante augusto é esse, ou ó noite santa. De estrelas fulgurantes. Isso. Ó linda noite em que o Cristo nasceu. E a melodia, eu gosto. Quando chega no coro, até eu tomo bronca lá na igreja, porque segundo o regente, não é para soltar, mas quando chega no coro, Natal, eu solto a minha voz lá cantando. E eu lembro logo, maravilhoso. toda vez que eu ouço isso aí, eu lembro do saudoso Gessé. Exatamente. Que gravou isso. A Tem uma gravação gravação do Gessé maravilhosa é do linda. Gessé. Gessé, para os mais novos aqui, viu? Me chamou de senhor, agora eu vou chamar de mais novo. Ok. O Gessé foi um cantor secular, mas que cresceu na IPI, né? Certo. Então você teve gravação dele na Catedral Evangélica. A cunhada dele é membro da minha igreja. Então, tem algumas gravações que eu conheci recentemente o irmão dele, né? Que é o Emanuel. E a gente está montando aí um material para soltar no canal exclusivamente sobre ele. Tem várias pessoas que foram originários de coros, né? Diz que o Moacir Franco começou cantando em coro. Ele era de origem evangélica. Então, se é evangélico hoje eu não sei, mas ele é de origem evangélica. Tinha alguma cantora, que eu não lembro agora, dessas, de voz maravilhosa brasileira também, que também tinha origem na igreja, em coro, né? Porque era muito comum isso, né? As igrejas evangélicas davam sempre muita ênfase nas músicas, e boas músicas, e são coisas assim maravilhosas, né? É tanto que o disco que o Gessé gravou com hinos, o título é Ao Meu Pai, né? Que é a memória. Desculpa a comparação, mas Elvis Presley tem umas gravações maravilhosas de hinos, não que propriamente ele fosse um crente fiel e tudo mais, não sei, não me interessa, isso não é minha questão, é ele com Deus, mas ele tem uns hinos gravados em inglês, evidente, Sim. né? Do Elvis Presley, são maravilhosos. São coisas assim para você ouvir e chorar também, né? Lembranças todas, né? Pessoas que tinham sido criadas na palavra. E teve um fato curioso, que o irmão do Gessé me contou, que antes de entrar num show, acho que em Niterói, que ele ganhou um prêmio, uma premiação muito alta, alguém viu ele abaixado, assim. Aí, o que tá acontecendo? Ele tava orando, naquele momento, antes de entrar no palco. E aí, ele ganhou o primeiro lugar daquele prêmio. Ele ganhou muitos prêmios, né? Foi muito premiado. Acho que ele morreu foi num acidente, né? Foi num acidente de carro. Ô, Robson, eu sei que você, pelo jeito, aí já é bem conhecido com esse trabalho, né? Bastante gente já assistiu os vídeos, coisas que você tem feito. Mas, de repente, alguém não conhece ou não conhecia você... E talvez seja também uma pessoa que gostaria de se envolver nessa pesquisa
Existe espaço para trabalhar com vocês? Com Como é certeza. que faz? Entra no Instagram de vocês, manda um e-mail? A gente usa como principal meio de comunicação o e-mail, que vocês podem depois na edição colocar, é inologiacristã@gmail.com. Tá. inologiacristã@gmail.com. No site www.inologia.org também tem aba de contato. No Instagram pode fazer contato. Em todas as nossas redes pode mandar, que a gente está sempre aberto a conhecer, a saber. Sempre que aparece algum irmão, a gente já faz aquela entrevista inicial de qual igreja o irmão é, o que o irmão faz, para a gente ver onde encaixa cada um. Claro. A gente busca justamente isso. Às vezes tem um que... Nós recentemente conhecemos um jovem da Assembleia de Deus que faz um trabalho formidável de comparação de inários. Que legal. Então, esse Rude Cruz, Salmos e Hinos, tal número, tal em cada lugar, e comparando qual hino está em comum em todos os inários. Isso é um trabalho que o Joaquim Júnior, que é um colaborador do site de Inologia Cristã, já fez lá no passado. Tá. Que ele é estatístico, né, por profissão e tal, né, como profissão, e usou isso, né? Só que agora o Gabriel Santana está expandindo essa pesquisa. Então, a gente busca... o irmão é estatístico. O que ele colabora com a Inologia? Fazer estatística das... Exato. Agora, a gente está indo para um outro campo também, que é dentro das mais de 8 milhões de visualizações no canal. O YouTube já entrega para a gente os relatórios demográficos, de onde vem, qual a idade e tal. Mas a gente quer colocar isso público, uma espécie de um Media Kit para o público conhecer. Que você já abriu Inologia Cristã, já saber o que faz, do que se trata, quem é um público com mais acesso e tal. Isso também para... posteriormente a gente conseguir trazer empresas, alguém que queira patrocinar o projeto e ter a sua marca divulgada. E até porque se existe gente que procura vocês e conhece vocês em todo lugar do Brasil, saber às vezes que tem alguém mais perto, pode unir forças ou alguma coisa. Às vezes é o lugar também, esse ponto de encontro virtual, em que as pessoas podem saber como é que elas podem colaborar umas com as outras mais próximas. Curioso você citar Rude Cruz, que eu aprendi menino com Rude Cruz, uma versão na Palavra da Vida, frequentava. E depois é tão difícil achar aquela letra. Rude Cruz se erigiu dela o dia, fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Pois um dia... Aí, tá vendo? Pois um dia, lugar de uma cruz, eu a coroa não acho Jesus. mais aquela letra Levarei eu antiga. também minha cruz? Até por uma coroa trocar? Exato. A gente tem gravação dela. Pronto. Agora eu já sei onde eu vou. Porque o outro, por exemplo, é o Amazing Grace. Eu amo esse hino. Eu já falei que no meu enterro tem que cantar esse hino, entendeu? Então, lá em casa, minha mulher fica brava. Quem fala em morte? Não, mas eu quero que você Já fique gerou sabendo. Já gerou um corte aí. Isso aí tem que cantar isso aí. Só que eu escuto... Outro dia eu vi uma versão do Amazing Grace e não fala que eu era cego e agora eu enxergo. Gente, mas isso é a letra original lá em inglês, né? Então eu falo, eu por cego que estava, deu-me luz. Perdido-me. Essa é do Faustini. Então. Mas aí você vai procurar e tem outro... Eu falo, não, gente, eu já pedi pro coro da minha igreja cantar. Eu falei, mas eu queria aquela que eu conheço lá, a letra e fala que eu não enxergava, que a letra em inglês é isso que fala, né? Inclusive, tem dentro do que eu estava conversando com vocês antes aqui, as consultorias que eu tenho prestado para editoras, gravadoras, etc., na área de direito autoral, de correr atrás, de saber quem é o detentor dos direitos, se já morreu, se é a família, o herdeiro, a gente entrou brinquei que outro dia, numa saga, porque grandioso és tu e quão grande és tu. Tem Manuel da Silveira Porto Filho, reverendo Porto Filho da Congregacional, fez a versão Grandioso és tu. É a mais antiga? Senhor, 1960. Mais 60. Antiga. Senhor, meu Deus, quando é maravilhado, contempla tua imensa criação. A terra e o mar e o céu toda estrelada. Essa aí. Enfim, essa aí. A segunda... Isso. Tá bom. A segunda, Paulo de Tarso Prado da Cunha Batista, 1964. Senhor, meu Deus, quando é maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado, teu poder mostrando a criação. Aí depois, quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre só cantar. Isso. Olhando montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então, aí na hora do direito autoral, que você tem que organizar isso, a gente está em contato com os familiares, com herdeiros e tudo, tem que deixar bem claro qual que é de quem. Sim.
se teve uma execução de um grupo tal, assim, assado, o padre Marcelo Rossi gravou, por exemplo. De quem que ele gravou? Eu descobri, foi do Paulo de Tarso. Você tem que separar isso, né? Aí tem uma editora que é responsável. Hoje nós trabalhamos com a Prisma Fernandes, que é uma editora do Rio de Janeiro, que é muito séria, já tem muita música famosa. Pra vocês terem ideia, tem um autor, um amigo nosso, Carlos Papai, que compôs uma música, um hino, né, que se chama Noite Traiçoeira, ou Noites Traiçoeiras, alguns de vocês devem conhecer. Igrejas evangélicas em geral cantam. Mas o curioso é que ela saiu das barreiras denominacionais. Porque aí um padre gravou, depois um grupo de pagode gravou, um de samba gravou, o Frank Aguiar, não sei quem, o Roupa Nova gravou, e foi expandindo que acabou. Você não sabe mais se é música secular, se é música evangélica, de tanto que... Mas as pessoas gostaram. E aí, o trabalho do editor, da pessoa na área de direitos autorais, é ter esse controle. Quem está cantando... Hoje, a inteligência artificial, o robô, se eu começar a cantarolar alguma coisa aqui, o YouTube já avisa ali que eu cantarolei a música do fulano de tal. Quando ele não pergunta se você tem os direitos, porque daí eu já vi culto. Nosso culto, de vez em quando... Exatamente. Tem um que bloqueia, assim, tá? Você tem o direito de cantar isso aí? Aí você tem que... Tem casos que você tem que contestar, ou recortar, ou tirar... Isso. Isso acontece muito. Quem é responsável pela nossa gravação, ele coloca lá, não, ensina de 1900 isso, bolinha, aí você tem que já não tem mais direito autoral e tal. Com alguma coisa, com datas, com hinários, com cópia. Então, mas quem está nos escutando, de repente você quer gravar ou mesmo fazer o culto transmitido, ou tem problemas aí, quer gravar um LP. O LP não grava mais, desculpa. Eu agora confessei... Um EP. Eu agora confessei a minha idade. Um EP e tal. E você quer gravar, e se você quer saber se pode ou não, tá aí. Você conversa com o pessoal da enologia, ele vai poder... Ele faz consultoria sobre isso. Direitos, não direitos, como tem que fazer... Então você entra lá... E os contatos com as gravadoras, editoras responsáveis por aquelas músicas, a gente tem uma rede hoje muito grande. Legal. Então aí você pode aproveitar dessa plataforma. Uma última pergunta, porque o nosso tempo está chegando no final. Lá nos primórdios de internet, eu usava um tal de Cyber Hymnal. Você já ouviu falar nisso? Já. Existe isso ainda? O Cyber, só para quem não sabe, eu procurava a partitura, coisa assim, e eles tinham muitos hinos. Aquela época era mais hino mesmo, mas muitos hinos, um site em inglês. Eu recentemente procurei e não achei. Não sei se saiu do ar, mas hoje tem um site americano, chama Hymnary. Não sei se vocês já viram. Tá bom. Então, se você procurar... inclusive, tem várias referências à enologia cristã lá dentro. Olha que legal. Muito material sobre Dona Henriqueta Rosa Fernandes Braga, sobre vários personagens. Estão lá e eles colocam nas fontes. Fonte Enologia Cristã. Muito bom. O nosso site. Eu acho que eu tenho a coleção completa do Louvor Perene. Ah, é? Você tem jornalzinho? Tem. Com todas as partituras? Então tá bom. Porque esse eu acho que eu tenho. Trocar figurinha aí. Da Laida Night. Eu conheci a Laida muito lá em Belo Horizonte, eu tive bons contatos com ela, apaixonada por música também. A Laida, uma americana. Quem colaborou muito foi a Hora Diniz Lopes, a Nora Byers. Isso, Nora Byers. Que tinha um pseudônimo Luísa Cruz. Por que ela escrevia as coisas e colocava Luísa Cruz na partitura? Porque um brasileiro olhava ali, Nora Byers, mais americano compondo. Aí ela escrevia Luísa Cruz para chamar a atenção. Tem brasileiro compondo, então nós vamos compor também. Aí o pessoal pega... entendi. Olha, para incentivar os brasileiros a compor. Esse nosso papo está muito bom, eu acho muito legal. Que bom, que legal. Eu acho que a gente pode até desdobrar isso com outras coisas mais específicas, em outros programas e tal. Mas obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, eu pelo menos para mim, gostei de recordar certas coisas, de lembrar de outros, e depois nós vamos colocar essas informações. Você que está nos vendo aí, nós vamos ter tudo isso aí colocadinho aí para você poder acompanhar, entrar no site, o nome do site e tal, que já foi falado aqui, mas nós esperamos que seja útil muito para você. Obrigado pela tua presença hoje. Eu que agradeço. Vou mandar um abraço para o meu amigo Arthur Mendes aí também. Arthur é aquele que tem a nossa agenda, né? Os nossos contatos. Exatamente. É tudo com o Arthur Mendes. Eu já falei para ele que um dia eu preciso pegar ele para fazer aqui. Mas é difícil. Eu já tentei gravar para Enologia Cristã um monte de coisa, não consegui nada, não saiu nada. Eu tive o prazer, não saiu um vídeo até hoje. Ele morava num conjunto atrás do seminário. Então a gente dava assim, uma quadra e ia lá.
E ele me ensinou a tocar o Sinceramente, que foi ele que compôs, né? Então, sinceramente, eu preciso... Então, Arthur, uma hora qualquer eu vou trazer aqui para ele falar alguma coisa para nós também, né? Me avise que eu venho gravar depoimento para Enologia Cristã. Então já sei, vou chamar você e ele, vamos sentar nós três aqui, pronto. Só que daí é capaz de eu ficar mais bebendo do que falando, sabe? Vou ficar bebendo no bom sentido, de ficar só escutando e ficando rico nessa história. Exatamente. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Deus te abençoe muito e continue abençoando esse trabalho. Tá? Então, amém. Vocês não esqueçam, Enologia Cristã. Não é difícil você guardar o nome, mas nós vamos colocar aí na telinha as informações para você também. Obrigado, Pablo. Prazer, nossa. Que bom, né? Mais uma vez. Muito legal, muito bom. Os assuntos aqui que nós estamos levantando, e na área de música nós temos alguns podcasts gravados, né? Então é muito legal com as pessoas que estão aqui. Deus te abençoe. Você está nos escutando? Então, baixa aí você... não sei se você está passando e viu pela primeira vez. Nós temos vários podcasts. De música, temos alguns outros já gravados, mas você escutar um pouquinho mais e estar conosco. Mas também pode acompanhar os nossos outros programas que nós temos aqui. Nós temos podcast, nós temos aqui um momento especial também nos blogs. Temos diversas coisas. Telmídia. A Telmídia você baixa gratuitamente aí e você pode nos acompanhar. Mas você pode considerar também de cooperar conosco. Nós temos uma versão paga, que é sempre mais rica, é assim que funciona, é assim que nós somos mantidos, vamos dizer assim. Você pode baixar também, pagar, ter esse aplicativo da maneira completa. Temos filmes. A Telmídia, ela é da Comeve. A Comeve é uma entidade com mais de cinquentenária. Ela é maravilhosa. Ela fez gravação aqui de Cruzada do Billy Graham, nos velho tempo. Então temos coisas antigas, filmes e tudo. E você consegue achar tudo isso dentro do nosso site. Então coloca lá, escreve Telmídia e você já pode ver grandes coisas, tá bom? Obrigado pela tua presença. Até o próximo programa.